Para você que chega aqui no meu canal, é um prazer imenso poder recebê-lo para passar mais informações daquilo que do qual eu tenho recebido. Bom, há um tempo atrás, eu tinha dito a vocês que eu tinha sido levado fisicamente em um lugar diferente de tudo aquilo que do qual eu tinha visto e conhecido. Eu disse a vocês que fui levado ao coração do planeta Eleap. E lá eu fui testemunha porque eu vi um mundo totalmente diferente deste que existe aqui. E o mundo que existe lá, ele é tão real como esse que temos aqui, ok? Desde quando eu comecei a falar das coisas concernentes aos construtores, aos primogênitos, aos criadores, e comecei a passar para todos vocês a informação da qual eles me deram de graça para passar, eu comecei a fazer com que todos vocês pudessem entender, compreender e experimentar e experienciar aquilo que do qual eu já vinha falando. Eu disse a vocês que Eleap é vida, que o planeta ele respira, ele sente, ele chora. Eu disse a vocês que o espírito de Eleap está sobre a terra, o fogo, a água e o ar. Como também eu disse a vocês que Eleap está se preparando para a sua mudança. E isso enquadra muitos aspectos dos quais eu tenho dito até aqui. E no dia que eu disse a vocês que eu tinha sido levado ao coração de Eleap e vi verdadeiramente, através do fluxo de pensamento dela, ela mudar toda a estrutura interna do ser dela e começar a fazer com que o pensamento dela viesse para a superfície de forma real. Eu tinha dito a vocês que eu tinha lido há um tempo atrás uma matéria que falava acerca do Mar Morto. Quem não sabe, o Mar Morto ele é um mar muito salgado, de águas salinas, onde ali, até então, era impossível prosperar a vida, certo? Era impossível prosperar a vida ali. Eu trouxe isso como exemplo, inclusive na data de hoje, para que nós possamos fazer uma leitura juntos daquilo que está acontecendo e que está sendo noticiado no que diz respeito ao Mar Morto. Eu optei por ler a reportagem através desse site que está aparecendo aí na sua tela, mas a reportagem também ela existe lá no G1 e você pode pesquisar e ler na íntegra, assim também como tem uma reportagem mais abrangente na BBC também, que são fontes aí de grande valor no que diz respeito a uma notícia desta. Eu fiz a leitura dos dois sites, achei muito interessante, porém a leitura um pouco grande, por isso que eu estou dizendo a você que nessas duas fontes você pode também ler aí a reportagem acerca da preocupação dos israelenses, do governo ali da Cisjordânia, em relação ao Mar Morto estar recuando, tá? 1 metro por ano. É o que dizia a reportagem. Só que hoje eu quero falar para você que tem me acompanhado aí, que tem aí ouvido as coisas que eu tenho para dizer a você, que naquela época
em questões de dias atrás, onde eu fui levado no interior do coração de Eleape e pude ver fluir dali, da sua mente, toda a magnitude do seu pensamento e ver o seu pensamento se tornar realidade. E a maior evidência disso é o que está acontecendo aqui do outro lado, certo? Porque todo planeta são vários mundos dentro do próprio mundo que é o primeiro. Eleape, existe 5 mundos dentro de Eleape. Dentro de Júpiter existem 7 mundos, ok? Mais à frente eu explico isso para vocês e de como funciona, de fato, esses mundos. Mas eu trouxe aqui hoje essa reportagem, né? Essa notícia, para que todos possam entender de uma vez por todas que as coisas de fato estão caminhando para a própria libertação do planeta. O nosso planeta, ele pensa, tá? E o fluxo do seu pensamento, o seu eixo central, é o seu núcleo lópede. Eu já falei do núcleo lópede para todos vocês. E você deve estar se perguntando, Henrique, como Eleape é 5 mundos em um? Lembra que eu falei para vocês da densidade e da dimensão? Lembra que eu falei para vocês no último vídeo que os construtores primogênitos de densidade e mundo, eles abraçam um corpo planetário quando eles vão prosperar a evolução de cada indivíduo ali, e que junto o planeta ele passa para uma dimensão maior, ok? Só que em cada planeta, quando na sua criação, quando na criação do seu núcleo lópede, cada planeta ele já foi pré-programado para prosperar em certas quantidades dimensionais e em certas quantidades de densidade também. O que eu quero dizer com isso? No caso de Eleape, conhecida aí como sendo o planeta Terra, existe 5 ciclos dimensionais, ou seja, Eleape vai evoluir até a 5ª dimensão e até a 5ª densidade. Ela não vai passar disso, ok? Ela não vai passar disso. Já os seus habitantes futuros poderão chegar e alcançar até a 1000ª dimensão e densidade. Só que cada dimensão específica para um corpo planetário, ela equivale a 200 dimensões e a 200 dimensionalidades, ok? Então, se você pegar a 5ª dimensão de Eleape, onde ela vai se acender, onde ela vai se evidenciar diante como testemunha perante a face do Criador deste plano e dessa densidade, você soma 200 com 5, né? 5 vezes 200, vai dar o quê? 1000 vezes, certo? Então, estrategicamente, podemos dizer que na 5ª dimensão e densidade, Eleape estará na 1000ª dimensão e densidade, porém em um fluxo totalmente diferente. O mesmo você pode multiplicar sempre por 200 a densidade e a dimensão máxima do planeta. Como o exemplo de Marte, ele vai chegar, tá, à sua 4ª dimensão e densidade. Então você vai pegar 200 e multiplicar por 4 e você vai saber qual densidade e dimensão vai prosperar, enfim, o planeta Marte. E assim por consequência, tá?
Bom, esses dias para trás, eu tive o prazer de estar com a Guinachete novamente. Esteve ali somente eu e ela. E ali, ela conversando comigo, pediu para que eu realizasse a dobra das meditações, tanto para mim quanto para todas as pessoas que têm me ouvido, porque muitas coisas estão vindo no desfavor do próprio planeta e em breve vocês terão notícias em relação a isso que estou falando aqui. E no momento que eu estava ali com ela, onde ela falava comigo em plano físico, assim como você está me ouvindo, eu pedi a ela que me concedesse novamente o privilégio para que eu pudesse ir novamente ao coração, ao pensamento, à densidade e à dimensão de Eleab. Bom, quando eu pedi isso a ela me proporcionou de fato essa minha segunda ida até o coração de Eleab. E por isso que isso acrescenta um dos motivos para que eu possa estar falando disso para vocês agora. Por quê? Porque o respeito por este planeta maravilhoso, ele é fundamental para a existência das nossas vidas. Todo aquele que respeitar o planeta, todo aquele que se importar com o planeta, todo aquele que se relacionar com o planeta, será aí um bem-aventurado, ok? Então por isso eu tenho insistido muito para que vocês pudessem ter a decência e a reverência para com o nosso planeta, que por enquanto é nosso, mas no futuro deixaremos de existir aqui para que nele venha prosperar uma nova vida, uma nova civilização. E como o Eleab já sabe dessa mudança e já sabe que os nossos dias aqui estão abreviados, como também sob testemunho dos 999 primogênitos, que são responsáveis pelo zelo de cada um dos 999 céus, nós temos que entender, compreender e aceitar a vontade deste planeta que nos adotou no início da iniciação de todas as coisas. Então eu vou fazer aqui a leitura para vocês e de acordo com a leitura eu vou explicando de pouco a pouco, tá? Vamos voltar aqui no título diz: evidência de peixe no mar morto revela cumprimento de profecia bíblica. Cientistas provaram a existência de sinais de vida no mar morto, conforme previsto em uma profecia bíblica. Tá bom? Mas aí eu vou explicar a vocês. Aqui está uma imagem, né? Uma imagem que ilustra bem o local, como está ficando aí à beira do Mar Morto. Bom, vamos lá. Quase 10 vezes mais salgado do que o oceano, a água do Mar Morto impede o desenvolvimento de qualquer tipo de vida, dando lugar a apenas a alguns tipos de arqueobactérias e algas. Mais recentemente, cientistas provaram a existência de sinais de vida no mar, conforme previsto em uma profecia bíblica. Eu vou ressaltar aqui a questão da anunciação bíblica, porque esse site ele faz referência ao cristianismo, tá? Mas aí eu vou mostrar a vocês aquilo que de fato é, como vocês já sabem como de fato é na realidade. O Mar Morto, como o próprio nome indica, é literalmente morto. Qualquer peixe que seja transportado pelo Rio Jordão morre imediatamente, assim que deságua neste lago de água salgada. A Bíblia, no entanto, descreve
no Antigo Testamento, um quadro muito diferente da região. Ló viu todo o Vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, de acordo com Gênesis capítulo 13, versículo 10. Porém, a Bíblia relata que a paisagem mudou quando fogo e enxofre destruíram Sodoma e Gomorra, dando lugar à região árida do Mar Morto. Um pouco mais adiante, no livro de Ezequiel, as Escrituras registraram profecias surpreendentes sobre a região. Esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Por onde passa o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio flui, tudo viverá. Onde o rio fluir, tudo viverá. Diz o trecho de Ezequiel, capítulo 47, do versículo 8 ao 9. O nível do Mar Morto vem recuando em até 1 metro por ano. Isso acontece devido à água que está sendo desviada a partir do Rio Jordão para fins agrícolas e também por causa da evaporação causada pelas obras minerais do Mar Morto. A queda do nível da água provocou o surgimento de piscinas que aparecem nas margens do Mar Morto. Em uma visita à região árida, Samantha Siegel, uma mulher judia que vivia em Jerusalém, descobriu que muitas dessas piscinas estão se enchendo de água doce e peixes. Para provar o fenômeno, Siegel produziu um vídeo registrando peixes nadando nas margens do Mar Morto, em uma grande piscina cercada por plantas verdes. Este é um grande acontecimento, mas infelizmente ninguém está falando sobre isso, disse ela durante a gravação do vídeo. Em 2011, pesquisadores da Universidade de Ben Gurion, em Negev, enviou uma equipe de mergulhadores até as profundezas do Mar Morto. Na ocasião, estudiosos descobriram enormes crateras no fundo do mar, com 15 metros de diâmetro e 20 metros de profundidade. Água fresca fluía a partir dessas crateras, que foram alcacifradas com tapetes de micro-organismos, mostrando que o mar não estava totalmente morto, né? Então, o que vemos aqui nesta reportagem? O que entendemos aqui, naquilo que acabamos de ler, que está acessível a qualquer pessoa que queira se aprofundar mais nesta pesquisa. Bom, você deve estar se perguntando, Henrique, a profecia bíblica de Ezequiel então se cumpriu, tá? Eu disse a vocês diversas vezes e por muitas vezes que a questão bíblica nada mais é do que relatos de acontecimentos, de experiências que civilizações inteiras tiveram com aqueles que vieram dos céus para a terra. Nada mais disso, ok? E quando as profecias registradas tanto por Ló, vamos dizer assim, no que cita o livro de Ló, como cita também a destruição de Sodoma e Gomorra, quando cita também a visão de Ezequiel, que você pode encontrar e você vai ler e você vai achar formidável. Sabemos que quando se diz sobre profecias bíblicas e traz em cena alguns personagens, alguns que existiram, tá? Mas que os nomes não são esses,
e outros que realmente não existiram, que foram somente um acréscimo para dar uma alusão e uma ilustração melhor daquilo que aconteceu no passado, para dar confirmação naquilo que querem dizer que irá acontecer no futuro. O que eu quero dizer com isso? Quando os pleiadianos híbridos de Nibiru, habitantes de Nibiru, estiveram aqui, eles lutaram, eles guerrearam, eles colocaram os homens para lutar em suas guerras, houve aí a separação de clãs, as famílias entre os irmãos que eram rivais, como conhecido como Eaenk e Enlil. Você pode encontrar toda essa história, tá? Pesquisando sobre os Anunnakis e estudando mais sobre a Suméria, onde fala ali dos seus deuses. Enlil, ele é de fato o deus bíblico em alguns aspectos. Por que eu digo o deus bíblico em alguns aspectos? Porque de fato aconteceu o contato de Enlil com certos homens do qual ele escolheu para ditar certas regras e certos acontecimentos. Aí você diz assim, então quer dizer que Enlil ele podia prever o futuro? Ele só não podia prever o futuro, como ele poderia e podia ir, como pode ir, no futuro também. Para falar desse assunto é até de fato um pouco complexo, então eu prefiro não afundar muito para não confundir a sua mente. Você que está chegando agora no canal, eu sugiro que por enquanto o meu canal está no ar, porque tão breve eu vou apagar o meu canal do YouTube, não haverá mais canal no YouTube, estaremos ali migrando para o site e lá será tudo bem melhor, tudo bem mais explicado, tudo dito com mais veemência para o seu entendimento. Mas enfim, você que está chegando no canal, pode aí assistir todos os outros vídeos, tá? Para você entender mais do que se trata esse meu contato. Então nós temos ali um dos discípulos, né, que podemos chamar aí de Ezequiel, que foi aí muito fiel ao Anunnaki Enlil, conhecido como Senhor Enlil, certo? Nessa época, tanto os Anunnakis de Nibiru como os Anunnakis Aquirins, certo? Que estão ali sepultados por enquanto na Antártida. Como qualquer outro Anunnaki que veio da sua esfera galáctica ou do seu sistema solar, eles estiveram contatos diretos com a espécie humana já desenvolvida, já estudada aqui em solo. Todas essas famílias construtoras, seja elas ruins ou boas, elas têm total capacidade tecnológica, dimensional e de densidade para poder fazer expiação no futuro. Como também eles têm o conhecimento de como funciona a centelha de vida chamada Lópede, que é o coração e o pensamento de cada corpo planetário. Quando os Anunnakis de Nibiru chegaram aqui, começaram a minerar o ouro e o cobre. Quando eles começaram a miscigenar o seu DNA, os seus códigos genéticos em uma espécie que estava sendo punida, certo? Punida pela Criadora e pelo Criador e pela nossa mãe adotiva chamada Eleap, que é o nosso planeta, eles interromperam o ciclo do julgamento. Dado a isso, o que aconteceu? Eles quebraram o ciclo de evolução natural por base de uma correção causada ou de forma proposital, como foi o caso
da contaminação genética dos Rayazins por uma raça reptiliana estelar que hoje não existe mais. Então, tanto os Anunnakis de Nibiru, como os Anunnakis de Sirius, como os Anunnakis de Aldebaran, como os Anunnakis de qualquer outro espaço mais profundo, eles sabiam, tinham conhecimento de que quando há uma maneira de interromper um ciclo natural, o próprio planeta, que é vida, ele vai corrigir no tempo oportuno. Mas Enlil, ele previu o futuro porque ele foi no futuro. Ele não sonhou, ele não delirou, ele utilizou a sua centelha dimensional e de densidade, junto com a sua tecnologia nos seus portais estelares que estavam sob a atmosfera e outros que estavam em terra, e ele conheceu o futuro, principalmente ali do Oriente Médio. Então Enlil sabia que quando chegasse o dia do fim, automaticamente Eleap, através dos seus espíritos, ela iria começar a proporcionar algumas manifestações. E Enlil, ele transmitiu essa mensagem ao seu servo ou amigo, seja lá de que maneira ele tratava essa pessoa na época, que nós conhecemos aí biblicamente como sendo Ezequiel. E Ezequiel, essa pessoa, esse personagem, ele narrou tudo aquilo que o seu Senhor, o seu Deus Enlil, príncipe de Nibiru, tinha ditado a ele. Ok? De acordo com o tempo, de acordo com os acontecimentos, de acordo com que tudo foi se desviando da verdade, alguns acontecimentos que naquela época se cumpriram, como mudança climática, terremoto, maremoto, que já vinha acontecendo desde a antiguidade, foram observados por antigos astrônomos, astrólogos, cientistas, certo? E até mesmo para o fundamento de uma crença e de uma religião monoteísta, certo? Então nós tivemos aí no cenário também os Shurupaks, que passaram a tecnologia do projeto Rapper para a espécie humana, para controlar o tempo e ferir a integridade e a moral do próprio planeta, achando eles que, alterando o sentimento dos espíritos de Eleap, eles poderiam ter domínio total sobre o planeta, só que isso é, de fato, impossível. E nós tivemos aí no cenário os híbridos, né, dos Aquirins, misturados com os reptilianos. Esses são conhecidos como os Homo capenses, que estão ali no Vaticano, e eu já falei para vocês diversas vezes. Então nós temos aí uma inteligência somada à tecnologia, mostrando as probabilidades de cálculo dos acontecimentos futuros. Só que as pessoas acreditam que estamos em um ciclo de desenvolvimento. Não, pessoal. A nossa tecnologia, ela retrocedeu milhares de anos. A tecnologia que hoje estamos alcançando, como tablets, telas de touchscreen e outras parafernálias aí, nada mais é do que o resto de uma tecnologia que antes iniciou há milhares de anos atrás. Então, como a mente humana ela foi descalcificando, o ser humano ele foi reaprendendo a fazer e modelar a sua tecnologia que outrora já existia. Então não pense você que nós estamos evoluindo, nós retrocedemos. Todas as vezes que houve um cataclisma gigantesco, provocado por aqueles que do céu vieram à Terra,
ou provocados pelo próprio sentimento dos espíritos do planeta Eleap, todos que foram dizimados, todos que não sobreviveram, retrocederam do zero, ou seja, voltaram ao marco zero, onde tudo começou. Então tornamos a ser primitivos. Mas com as alianças dos caídos, aqui, junto com os governos, com os reis, com as famílias dominantes desde aquela era, foi firmado o acordo dos acontecimentos vindouros, ou seja, do futuro. Então houve aí todo um entendimento por base de uma previsão do futuro por base de tecnologias espaciais.